Uma boa noite a todos. Vamos aguardar que o pessoal vá chegando, pedindo aos mentores espirituais as bênçãos. Já estamos unidos, conectados mais uma vez virtualmente. Então, uma boa noite a todos. Convido a todos a elevarmos os pensamentos, para irmos aquecendo as nossas almas, os nossos corações, a nossa capacidade de emanar o amor, a paz que tanto necessitamos nesse momento. Pedindo aos mentores, irmãos, encarnados, desencarnados que conosco estão, que acompanhem e nos iluminem nesse estudo da noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e mais uma vez agradecida pelo convite. E como nós estamos na semana, digamos assim, das mulheres, eu resolvi abordar um assunto que está aí, né? Mexendo com as nossas emoções, com as nossas vidas, com as nossas famílias, com os nossos irmãos do universo, do globo, do orbe terrestre. Então, para a noite de hoje, eu trouxe com o título Todas as Marias do mundo. Em cada uma de nós, um pouco de todas as Marias do mundo. Hoje vamos homenagear então a todas as Marias do mundo e todas as Marias que há em nós. O pensar que Jesus foi o nosso primeiro defensor, o primeiro que nos igualou aos homens, sabemos que ora encarnamos em um ou outro sexo e que espírito não tem sexo. Aqui temos uma experiência carnal a fim de evoluir e aprendermos a amar. Mas vamos falar de nós hoje e de ontem. Nós hoje e nós ontem, como mulheres. Triste constatar que em 2022 estamos vendo uma guerra. Mulheres sofrendo os horrores dessa guerra insana, sendo estupradas no fronte dessa guerra, onde ainda a ganância e o egoísmo falam mais alto. Passando por cima de tantos irmãos, homens, mulheres, crianças. Impossível fazer de conta que não sabemos dessas atrocidades cometidas na guerra contra as mulheres, que vulneráveis com seus filhos pela mão, no colo, ou então vendo seus filhos serem arrancados à força do seio materno, para irem ao fronte de armas em punho, alguns que nunca empunharam uma arma. Pais se despedindo de seus filhos pequenos em pranto, pois o dever obrigatório imposto pelo governo foi decretado. É preciso defender a pátria. O quadro da dor feminina ainda permeia em nosso orbe. Movimentos feministas que muitas vezes, em lugar de agregar, dividem, há que haver consciência de união e não de separatividade. Ainda não sabemos conviver, ainda não aprendemos a amar, é preciso aprender a tolerar. São palavras do pianista grego chamado Yanni. Não somos melhores nem piores que os homens, cada um de nós tem seu espaço, pois que as experiências reencarnatórias nos permitem, nos oportunizam os estágios evolutivos em um corpo feminino ou em um corpo masculino. A luta deve ser de reconhecimento dos valores, da tarefa e da missão que cada um de nós tem a cumprir. Ou em um corpo feminino, ou ora diferente, do que o espírito se sente, eu falo dos homossexuais, sem entrar na questão dos 300 LGBTZIH, que hoje é moda, por muitos que não sabem para onde caminham.
pois tudo para muitos hoje é apenas sexo, problema sexual. Sabemos que o sexo é um dos grandes problemas de nós, humanos. O sexo, segundo os ensinamentos dos espíritos, é energia criadora natural. Expressa a força do amor sem que o amor seja o sexo. O sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Marias em cada canto desse orbe merecem respeito e cuidado. Maravilhadas ficamos quando percebemos que esse Mestre Jesus, o ser mais perfeito que veio ao nosso orbe, em um corpo masculino, exatamente para mostrar aos homens que mulher é um ser divino, igual a eles, como os homens, como todos os homens que assim estão encarnados. Desafiador, um grande avatar em defesa e honra das mulheres. Todas as Marias que com ele estiveram receberam dele o mesmo amor, carinho e atenção que Jesus dava aos homens. Com o vai e não peques mais. Ele foi igual. Ele dizia a homens e mulheres, naquela época encarnados, depois de seus arrependimentos ali diante de Jesus, depois de confessarem os seus erros ou as suas enfermidades morais e físicas, ouviam de Jesus, vai e não peques mais. Uma grande reflexão nós podemos fazer hoje a respeito dessa insana guerra na Ucrânia. Podemos constatar pelas mídias sociais a grande movimentação dos povos vizinhos, em seus carros indo em busca de alguém necessitado de um lar, de um amparo. A internet fazendo essa conexão com todo o orbe terrestre, mostrando quase que imediatamente a dor, a tristeza, a insanidade. Assim podemos ver os poloneses, alemães e outros tantos ali vizinhos da Ucrânia com cartazes oferecendo um quarto para casal com filhos. Eu, quando estava escrevendo hoje à tarde, ontem à tarde, eu chorei. Espero que já tenha exercitado a minha emoção, mas é muito triste. Outros se deslocando até os trens que chegavam com os famintos e com frio, e em suas mãos os poloneses ofereciam o pão do corpo e da alma, o acolhimento. Povo sofrido como os poloneses que abatidos foram pelos alemães no Holocausto, sofreram todo o Holocausto. Os ucranianos que sofreram o Holodomor, não se sabe qual foi o pior, pois o governo russo, na época, Stalin, o governo recolheu todas as sementes dos agricultores, das famílias, que naquela época a agricultura era assim, para que o povo não pudesse plantar, e assim morreram tristemente esqueléticos de fome, de dor e de frio. E muitos russos hoje estão contra essa insanidade do Putin. Achei interessante uma postagem nas mídias sociais que dizia Put in your soul love. Put é pôr em inglês. Put in your soul love. Soul é alma. Então ponha em sua alma o amor, fazendo um trocadilho com o nome do Putin, né? Creio que essas manifestações de fraternidade hoje são por algum dos motivos, como as guerras passadas já ensinaram como ela é cruel. Naquela época, as condições de ir até os irmãos necessitados eram bem mais adversas que hoje, mais difíceis, pouquíssimos carros, estradas ruins, aviões, então, né, não havia esse controle, condições financeiras também. Então, com certeza, muitos de nós não conseguem conter as lágrimas diante dessas notícias. Hoje, de coração sensível, aqueles que viveram a dor da guerra têm seus carros para ir levar o consolo, a ajuda e dizer que há um lar à espera daqueles que estão ali, fugindo no corredor da guerra. Uma quantidade imensa de russos, como eu falei, está contra a guerra, que a ninguém faz bem. A Europa toda, né? Salvo aqueles que estão grudados no Putin ali. Meninos soldados que vão para matar aqueles que eles não odeiam. Eles nem conhecem. Enquanto as raposas velhas
que se odeiam estão seguros, aquecidos, bem alimentados em seus palácios. Não importa quem tem ou não razão. A guerra nunca tem razão. Retrocesso à humanidade que vai pagar por mais esse grande delito. A lei de causa e efeito não perdoa ninguém. A humanidade não vai escapar disso. Aqueles que estão ao lado, fomentando essa guerra insana, cruel, haverão de ter a sua cobrança na hora certa. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 742, o que impele o homem à guerra? E os Espíritos respondem, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Eu acredito que hoje, 2022, o transbordamento das paixões, o egoísmo, ainda seja maior que essa natureza animal, Porque há muito interesse, há muita ganância, muito poder envolvido. Na 743, na 743, Kardec pergunta, da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? E os benfeitores dizem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nesta época, todos os povos serão irmãos. Que chegue essa hora. Na 543, Kardec pergunta, podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? E eles respondem, sem dúvida, podem influenciá-lo nesse sentido como com relação a todas as concepções. Nós que já estudamos um cadinho do Espiritismo, nós sabemos, aquela resposta lá, que nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que nós imaginamos. Por isso, então, a necessidade de nossas preces direcionadas ao nosso governador, o Mestre Jesus, a falange amiga de cada nação, de cada governante, de cada povo, que o Pai Celestial possa ter compaixão de seus filhos que não querem a guerra e ainda assim sofrem com ela e por ela, Porque aqueles que não estão lá, aqueles de nós que não estamos lá, estamos sofrendo do lado de cá. Mal saídos de 2 anos de uma pandemia avassaladora, também efeito da ganância e do egoísmo. Marias no mundo da dor, onde só o amor poderá solucionar esses problemas da ganância social. Do achar que esta ou aquela nação é mais importante, tem mais poderio financeiro, mas o moral ainda se arrasta na animalidade das paixões. No livro Luz Imperecível, na lição 199, intitulada Lição de Amor, nos traz lá no início, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Questionaram Jesus. Está lá em João, capítulo 8, versículo 5. No segundo parágrafo nos traz que as tais, eu acrescentei, que as tais Marias sejam apedrejadas, e também alguns Josés, nós sabemos disso. O apedrejamento era motivo ordinário, ou seja, normal, da aplicação da pena capital pelos hebreus. Era ordinário, era natural. As testemunhas punham as mãos sobre a cabeça dos criminosos, ou mais das criminosas, em sinal de que sobre ele repousava um crime. Para cumprirem o solene dever, despojavam-no das vestes. Aqui nós vemos a crueldade. Tornar nu o corpo em frente à multidão sedenta de desejo de com as próprias mãos fazer justiça. A primeira testemunha tirava de cima de um tablado de 10 pés de altura. A segunda lhe atirava a primeira pedra sobre o coração. E se esta não lhe causava a morte, as pessoas presentes à execução completavam a dilapidação. Todos nós pensamos que isso ainda hoje não poderia ou não deveria estar acontecendo.
E acontece. Nesse caso da guerra, não mais com pedradas, mas sim com mísseis e bombas termobáricas. A tal da bomba termobárica é um tipo de explosivo que utiliza o oxigênio ao redor, que circunda, né? Nós estamos mergulhados no oxigênio, para gerar uma intensa explosão de alta temperatura. E na prática, essa onda de explosão tipicamente produzida por essa tal arma é de uma duração significativa mais longa do que aquelas do explosivo condensado convencional. Ela é muito mais cruel. Ou seja, cada vez mais sofisticado o prazer que a guerra proporciona a alguns insanos chefes de governo, usando a inteligência para matar. Jesus veio até nós e com ele a lei de amor. No livro de Joana de Ângeles, que eu gosto muito, Amor, Imbatível Amor, na psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 1, que tem o nome do livro, uma dissertação sobre o amor que eu até já falei. As fases do amor: o amor infantil, o amor dependente, o amor maduro. E podemos perceber, só que numa outra visão agora, que ainda muitas nações trazem a marca desse amor infantil. A humanidade ainda caminha nesse amor infantil e tem como características a ambição, a posse, a inquietação geradora de insegurança, de ciúmes, de incertezas, ansiedade afetiva, cobranças de carinho e atenção. Quando a humanidade chegar ao patamar de amor maduro, terá a confiança suave, doce e tranquila, a alegria natural sem alarde, a exteriorização do bem que pode e deve executar, a compaixão dinâmica, a não posse, a não dependência, a não exigências, são benesses do amor pleno, pacificador e morredouro. As pedras dos antigos povos, a crucificação a qual padeceu Mestre Jesus, ficou sofisticada, onde os milhões de dólares que deveriam ser usados para matar a fome, diminuir a desigualdade, é usada para matar cruelmente a humanidade. O imperador Marco Aurélio disse: o que não traz luz, cria sua própria escuridão. Imaginemos a escuridão dos Putins do nosso orbe terrestre. O que fazemos agora ecoa na eternidade, dizia Marco Aurélio, o imperador de Roma. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Pense na beleza da vida, disse Marco Aurélio. Hoje nós sabemos dessas verdades, desses filósofos maravilhosos que eu adoro estudar. Veio o Espiritismo confirmar todas essas verdades. Nós temos o poder na nossa mente. Só que nós hoje sabemos um pouco mais. Ele diz não sobre os eventos externos. E hoje nós sabemos que os nossos pensamentos, a nossa energia pode sim influir sobre os eventos externos. E Milton Nascimento cantou a todas nós, Marias do mundo. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece amar e viver como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E para finalizarmos a nossa reflexão, já parabenizando a todas nós, mulheres, mães, amigas e companheiras, Joana nos fala ainda no Amor Imbatível ao Amor.
O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. O mundo ainda não aprendeu a amar Jesus e seus ensinamentos. Que todas as Marias do mundo, segundo o exemplo de Maria, de Nazaré, mãe de Jesus, nos envolva todos em seu manto de amor incondicional, junto de cada José que já houve e cada Maria de todas as nossas trajetórias reencarnatórias e de todas as Marias e Josés que ainda seremos até chegarmos à perfeição. Que possamos, Marias e Josés, caminharmos juntos em breve em um mundo melhor. Todos nós contra a guerra, buscando a paz que a humanidade necessita e merece, para o seu progresso moral. Poucos são os tiranos, insanos da guerra, mas são ousados, destemidos, pois covardemente se escondem em seus palácios. Então que a paz de Maria, de José e de Jesus de Nazaré, em nome de Deus, nosso Pai Celestial, que esteja Ele presente em nossos lares, em nossos corações e principalmente em nossas orações. Convidando então a todos nesse momento para encerrarmos, elevando nosso pensamento, vamos juntos emanar a paz, pensamentos de justiça, de bem e do belo para o nosso belo planeta Terra. Que essas emanações possam alcançar os corações daqueles que nesse momento se encontram dilacerados, que com suas mochilas, pequenas sacolas, filhos no colo, tiveram que abandonar tudo, deixando para trás o que é material, mas também muito de sua dignidade moral. Mas com certeza, com as nossas preces e com a força de todas essas Marias do nosso orbe, haverão de reconstruir, de seguir os seus caminhos, e assim, juntos, estamos caminhando e vamos chegar a um planeta feliz, regenerado, onde não haverá mais lugar para esses insanos feitores de guerra, principalmente esses insanos que ficam como raposas velhas em seus palácios, que também nós que estudamos o Espiritismo sabemos que esses são também dignos de pena, embora muitas vezes é difícil de ter um sentimento elevado, mas nós sabemos que eles necessitam, porque aqueles que de lá saíram com a dignidade, ainda que possam pensar que foram derrotados, não são derrotados, saíram em nome da paz que merecem e precisam nesse momento. Então que a paz do Mestre Jesus, Nossa Santa Maria, Mãe de Jesus, tenha compaixão e envie a cada Maria da Ucrânia, da Rússia, muitos de lá não querem a guerra, que essas Marias possam abraçar esses Josés que lá estão. Que a paz de Jesus esteja conosco, mais uma vez agradecida fico pelo convite do estudo da noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos.